Olá, amigos do canal Espiritualidade. Nem sempre nós encontramos as respostas que nós queremos de uma forma que nos é muito agradável. Muitas vezes essa resposta que a vida nos dá é de uma forma muito enfática, às vezes até contundente, e que a princípio parece até agressiva, porque nós podemos estar passando por um momento, uma experiência da vida, e a resposta vem de uma forma que a gente não esperava. Porque normalmente quando nós estamos em sofrimento, passando por dores, por dificuldades, nós queremos algo mais consolador, algo mais alentador. E muitas vezes nós recebemos esse conforto, esse alento de uma forma muito suave, de uma forma muito delicada. Mas parece que a vida também precisa, ao nos comunicar algo, também de respostas mais incisivas, mais contundentes. E aí a gente pode se chocar. E há um exemplo disso nessa mensagem que hoje nós vamos refletir, que foi dada por Santo Agostinho, lá em Paris, no ano de 1863, e que aparece aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 19. Primeira vez que eu li essa mensagem, há muitos anos atrás, eu pensei, nossa, mas que forma mais assim agressiva, né? Mais assim dura de falar dessas verdades, já sabia algumas coisas do Espiritismo, mas ela é uma mensagem repleta de verdades, embora ela possa até parecer rude em alguns momentos. Ela não seria exatamente aquela mensagem que nós gostaríamos de abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir ali e encontrar falando daquela forma numa hora de sofrimento. Mas o que parece, essa mensagem ela consta ali porque ela foi destinada a um grupo específico de pessoas, né? Ela é destinada a pessoas que provavelmente já sabem tudo aquilo que o Espírito relata ali e que, talvez por fatores assim muito pessoais, não estão querendo entender. Talvez não compreendam bem aquilo que já tinha sido ensinado a eles. Mas, de qualquer forma, embora ela não seja uma mensagem muito consoladora, ela é profundamente esclarecedora. E ela é muito útil para estudo quando nós não estamos em sofrimento, quando nós não estamos passando pelos reveses da vida. Porque normalmente nesses momentos nós estamos fragilizados, estamos emocionalmente vulneráveis, mas quando nós estamos bem precisamos meditar na forma como o Espírito colocou aqui as suas afirmações para que a gente possa entender, né, a questão do sofrimento e a sua importância para todos nós nessa longa jornada evolutiva que estamos aí realizando. E é importante considerar que nós precisamos entender essa mensagem de Santo Agostinho dentro do conjunto do capítulo. Ela isoladamente pode parecer para alguém que não está acostumado com as informações que os Espíritos nos dão, pode parecer rude, como eu já falei, mas é importante então a gente conhecê-la no seu contexto, em todo aquele conteúdo. Porque afinal de contas esse capítulo ele é muito consolador, né? Bem-aventurados os aflitos. Essa mensagem ela ficou intitulada então O Mal e o Remédio. E ele traz à nossa reflexão aquela ideia, né, de que a Terra é um lugar de sofrimento, não é um lugar de delícias, não é um lugar de bem-estar permanente. Qualquer adulto sabe disso muito bem. A vida, embora ela possa ser repleta de muitos momentos positivos, de muitos momentos agradáveis, ela também vai nos trazer lições que são muitas vezes muito diretas nas nossas maiores necessidades. E ela vai agir com a gente de uma forma um pouco severa. Quando eu falo a vida, nós estamos falando do conjunto de tudo que é regido pelas leis divinas, né? As nossas ações desencadeiam reações e nós receberemos sempre aquilo que é proporcional e necessário ao nosso momento da vida que estamos vivendo agora. Então, se nós vivemos num mundo onde há desafios, impedimentos, lutas, problemas, dores, doenças, perturbações, ameaças, é o espaço, o lugar e o tempo que nós precisamos para a nossa evolução nesse momento. Normalmente as pessoas são muito assim propícias a reconhecer beleza na vida, grandeza na criação divina, quando as nossas necessidades, os nossos problemas são todos resolvidos,
quando tudo está ali atendendo aquilo que nós temos de expectativa. Ele inclusive coloca dessa forma, Santo Agostinho, que bendizemos ao Senhor se os nossos problemas são resolvidos. Mas quando nós somos contrariados, quando nós não temos o que nós queremos, nós somos como aquelas crianças que se rebelam contra os pais. Se não são bem educadas, xingam, ofendem, até agridem os seus pais quando eles estão ali numa missão educativa de negar a eles alguma coisa, de tirar deles algo que eles precisam compreender, que precisam valorizar. Então aqui muitas pessoas não conseguem reconhecer Deus nem a sua grandeza porque identificam os problemas, as lutas, né? Identificam só as dificuldades. Santo Agostinho, ele traz à nossa memória aqui, né, um modelo que já foi apresentado para a humanidade há muito tempo atrás, né, que é aquela história de Jó, pelo menos para uma parte da humanidade, né, pelo menos para a parte que herdou essa tradição religiosa, cultural dos judeus, que foi o mundo cristão. Nós conhecemos todos a história de Jó, né? Que é aquele homem que passou por grandes e terríveis provações, mas em nenhum momento ele se revolta contra Deus. Ele aceita os reveses da vida, as suas dores, os seus sofrimentos, porque compreende que Deus é justo, que Deus sabe o que está fazendo e que nós sempre podemos confiar nele, né? E ele então traz Jó, como um modelo dessa pessoa que nunca perde a sua fé nem a sua confiança em Deus. Ele também traz alguns questionamentos interessantes nessa mensagem, né, Santo Agostinho, dizendo sobre por que nós sempre ficamos limitados apenas à vida terrena. Todos nós que já sabemos que a vida prossegue, que a vida do espírito não se limita a esse instante que é a encarnação. Por que a gente sempre pensa e avalia a nossa felicidade só por um momento? É como numa semana, a gente tem um momento triste, um momento infeliz, um momento de dor, de perda, mas a gente percebe que todos os outros dias, todas as outras horas foram plenos ali de realizações. Por que nós não estendemos essa visão mais ampla sobre a vida? Isso mostra o quanto para nós ainda a ideia de imortalidade pode não estar sendo suficientemente bem fundamentada dentro de nós, e ela ainda não está realmente permeando, envolvendo, sendo a base da nossa visão de mundo. Porque quando a gente lamenta a vida pensando que a nossa felicidade se limita apenas a esse instante, é que possivelmente nós não estamos bem ainda conscientes dessa vida maior. Podemos estar ainda limitados. É natural isso. É óbvio que é natural que nós passemos dias tristes, dias que a gente se sente abandonado, esquecido, porque as nossas emoções estão ainda sendo educadas, mas o que não é normal é a gente não reagir contra isso. O que não é normal é a gente sempre avaliar as questões da vida de uma forma sempre negativa, não vendo o bem e não percebendo que há outros inumerosos instantes nesse infinito que compreende a vida. E mesmo alguém que tivesse a ideia de que nós só temos esta vida, não deveria jamais pensar assim, que a sua vida é infeliz por um único dia, sendo que ela tem numerosos outros. E mesmo que uma dor muito grande tenha marcado o momento da nossa vida, se a nossa vida prossegue é porque nós podemos ainda vivenciá-la, apesar daquela dor que muitas vezes nós vamos carregar como uma grande tristeza, e aqui entra a perda dos nossos entes queridos, aqui entram aquelas dores que nos afetam profundamente por a ação muitas vezes desonesta de pessoas. Nós precisamos entender que não podemos contaminar os outros dias de tristeza por causa de um dia. Embora aquela dor tenha o seu momento, o seu lugar em nossa vida, nós devemos prosseguir, porque merecemos a paz de novos dias, de novas realizações. E o espírito de aceitação é fundamental, reconhecendo que nós estamos num mundo de provas e expiações. Santo Agostinho, nessa mensagem também muito direta, ele relembra que todos nós pedimos
as provas que nós estamos vivenciando hoje. E se não pedimos, outros muito mais sábios escolheram para nós as experiências que nós estamos vivendo hoje. O espírito pode, antes de reencarnar, consciente das suas necessidades, pedir certas experiências. Mas há um outro pedido que nós fazemos à vida. Nós praticamos ações que desencadeiam reações nas leis divinas e elas nos conduzem às realidades que vamos vivenciar no futuro. Então, se não pedimos diretamente a experiência que nós temos hoje, conscientes, a nossa ação aproximou essa experiência de todos nós. Também quando a gente não reconhece isso, é porque essa ideia não está bem fundamentada dentro de nós. Não somos suficientemente convictos de que as leis divinas são perfeitas e nos trazem sempre aqueles resultados das nossas ações e trazem sempre as experiências que nós mais precisamos. Daí a importância de, se quisermos ter essa aceitação, essa compreensão, estudarmos mais, lermos mais, meditarmos mais, refletirmos mais sobre as leis divinas, reconhecendo a grandeza do que rege a vida. Se na existência das coisas materiais, dos seres vivos mais simples, se na ordem do universo existe, leis que governam tudo, que mantêm tudo num equilíbrio perfeito, por que na nossa vida moral e espiritual não existiria isso? Por que não existiria para o ser, que é a parte pensante do universo, algo que regesse a sua existência? Muitos materialistas dizem que isso é uma ilusão da humanidade criar a ideia de um propósito para a existência humana. Mas é igualmente ilusório pensar que um ser que é capaz de tanto no seu plano mental, no seu sentimento, fosse um mero acaso da natureza, fosse um mero acaso de leis cegas e aleatórias do universo. O acaso ele não demonstra a inteligência. A nossa existência demonstra uma providência divina na manutenção da vida no planeta. Desde a sua origem até hoje, é impressionante a sucessão de eventos extraordinários que vem acontecendo no planeta Terra até a vida culminar no homem. Então, o homem, a espécie humana, não é algo à toa. Ela, por si só, já é a grande evidência da existência divina. Daí talvez o que levou, em eras passadas, recuadas, alguém imaginar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não o corpo material, mas a inteligência, a essência daquilo que é pensante. É isso que é imagem e semelhança com a divindade. Então nós somos seres que, se temos essa natureza, nós não estamos aqui aleatoriamente largados, sem respaldo nenhum para a nossa evolução. E isso é importante que nós então reconheçamos para lembrar que as nossas vidas seguem princípios inteligentíssimos que garantem a sua existência. E isso então naturalmente mostra, ela tem uma razão de ser, ela tem uma finalidade. E estarmos aqui corresponde às necessidades que nós temos de acordo com essas leis. Ele também indica na sua mensagem, Santo Agostinho também coloca isso, de que o maior remédio para os males terrenos é nós mantermos a nossa fé, a nossa convicção. Diante de qualquer obstáculo, de qualquer dor, de qualquer problema, a pessoa que tem fé, ela prossegue, ela continua. E ela se permite viver novos e melhores dias. Está aí a história de inúmeras pessoas que venceram grandes dramas, grandes tragédias, grandes violências e descobriram, por acreditar, confiar em si mesmas, confiar na vida ou confiar na providência divina, permitiram a si mesmas experimentar novos e melhores dias. Então a fé, ela é fundamental em nossa existência e na superação dos nossos desafios. Diante de cada sofrimento, de cada aflição, de cada mal que nós enfrentamos, o remédio será sempre a fé que nós temos, a convicção que nós temos de novos e melhores dias em nossa vida. Ele também é enfático, Santo Agostinho, nessa mensagem, em dizer que nós
não devemos ficar pedindo aos espíritos, pedindo a Deus para nos curar desse ou daquele mal, dessa chaga ou dessa úlcera, dessa prova ou desse desafio que nós temos na vida, porque nós já temos a receita, nós já sabemos, é a nossa fé que será a grande solução em todos esses momentos de vida. É a fé em nós mesmos, é a fé na providência divina que sempre nos dará aquilo que nós mais precisamos, aquilo que mais necessitamos. Muitas vezes nós queremos a todo custo a solução imediata, rápida das experiências dolorosas, mas nós esquecemos que nós precisamos dessas experiências. Então, ao invés de nós querermos simplesmente a solução delas, que nós peçamos: o que eu tenho que aprender com isso? O que essa experiência de vida agora está me mostrando? O que essa dor tem a me dizer sobre mim mesmo? Alguns dirão: mas isso é algo fantasioso porque nós estamos sujeitos a acidentes, a doenças, que são tudo fatores aleatórios, mas não é bem assim. Na verdade, nós sempre atraímos, seja pelas nossas ideias, os nossos pensamentos, sejam pelas nossas atitudes, pela nossa postura, nós atraímos e abrimos o nosso campo espiritual para que inúmeros eventos aconteçam. E eventos que são muitas vezes fundamentais para que a gente possa entender certos aspectos da vida. Então, precisamos reconhecer isso e entender que somente nos mantendo ali convictos, firmes nessas ideias e vencendo a cada dia, acreditando que o melhor nos é reservado, é que nós vamos superar, nós vamos vencer esses obstáculos. Porque se desanimarmos, se descrermos, se não encontrarmos propósito em tudo que nós vivemos e fazemos, nós vamos simplesmente nos abandonar a essas experiências e vamos sentir ali a dor, a tristeza e a dificuldade. Ele diz assim, Santo Agostinho, nessa mensagem tão impactante, então: aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo em sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Há poucos dias atrás eu ouvi esse vídeo que nós vamos ouvir daqui um pouquinho, da escritora Raquel de Queiroz, em que ela fala do grande valor da fé. Antes de nós irmos para a prece, eu vou colocar o vídeo para a gente acompanhar e ouvir, e nós vamos ver o quanto a fé é importante. Ela que não acreditava em nada durante a sua vida, ela reconhece para as pessoas que têm fé o quanto ela é importante. Mas antes de a gente assistir esse vídeo, nós vamos ver aqui que ele conclui então o seu pensamento, Santo Agostinho, que os momentos mais dolorosos devem ser encarados por nós como as primeiras notas de alegria da eternidade. Quando nós estamos passando pelos maiores sofrimentos, é que nós realmente estamos vivenciando ali as experiências mais importantes que nós temos para a nossa evolução. Nós já estamos no processo de cura quando a dor parece mais intensa. Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fezinha pequenininha que possa cultivá-la, a goi, a aduve, faça tudo para a sua fezinha render, porque é um dos dons que mais auxilia, que mais apoia. Quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Não tem aspirações, é muito ruim. Agora você está aí entre esse dilema. Eu simular que tenho fé, não vou fazer isso. Eu tenho a impressão que a gente que não tem o sobrenatural em si e tal, é como se tivesse um buraco na cabeça, numa falta, Mas o que a gente vai fazer? Eu também saber fingindo que sou é muito difícil. Eu nunca escrevi uma palavra contra a religião. Nunca escrevi uma coisa contra padre. Fui educada num colégio de Ivone de Caridade, nunca nas minhas memórias do colégio eu fiz uma referência pouco amável às freiras que me educaram. Eu sou muito ligada. Minha avó Raquel, que era religiosíssima, eu adorava ela. De forma que eu
tinha tudo pronto. Quem sabe que eu ainda tenho fé um dia. Então eu convido a todos neste instante para o nosso momento de prece, de oração, pedindo por essa nossa irmã Raquel de Queiroz, que ela possa ser abençoada, que ela receba boas vibrações, Senhor, nesta hora, por nos ter deixado esse testemunho de tanta lealdade com a verdade, de reconhecer o quanto a fé lhe fez falta. Que ela possa receber todo o amparo que necessita e que ela possa encontrar o caminho de construção dessa fé, assim como todos os outros seres, Senhor, todas as outras pessoas que se encontram sem esperança, sem confiança, que todos possam receber, Senhor, um estímulo, um amparo, para que possam descobrir, para que possam encontrar as certezas que lhes ajudem na superação de suas provas. Tantas pessoas que se encontram desanimadas, abatidas, se sentem enfraquecidas, Senhor, por não reconhecerem a vossa solicitude, a vossa providência, a vossa ação permanente na criação. Que possamos todos, Pai, fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança no vosso amor e no vosso amparo. Permita, Pai, que tenhamos todos a coragem todos os dias para vencermos os desafios, os impedimentos, os obstáculos em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar, proteger e amparar a tantos necessitados do corpo e da alma. Que haja para todos a paz, a esperança em dias melhores. Permita, Senhor, que nesta hora em que a humanidade passa por grandes e profundas transformações, que todos possam receber a luz do conhecimento espiritual e possam transformar as suas vidas através da renovação de atitudes, de pensamentos, de mudanças reais em suas existências. Permita, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus irmãos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Que tenham todos muita paz. Continuem acompanhando a nossa programação aqui no programa Ponto de Vista e também as nossas outras atividades no site tenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.